E vamos de últimas leituras por aqui. Foram esses livros que eu separei para conversar com vocês. Olá, tudo bom com vocês? Espero que estejam bem. Hoje vamos conversar sobre as últimas leituras que eu fiz por aqui. São leituras que foram diluídas ao longo dos últimos meses, então foram leituras feitas em momentos certos, nada muito corrido, foram lidos com calma. Acabou-se que juntou esse montante, mas na verdade eu sempre faço vídeo desses livros, né, em formato de vlog. Então todos os livros que eu vou apresentar para vocês já tem vlogs para eles, tem playlist aqui no meu canal também. Espero que vocês gostem, se vocês se interessam por esse formato. E eu gosto de fazer esse vídeo para falar uma visão geral dos livros também, né? Após o processo de digerir as leituras, enquanto no vlog eu falo ali as primeiras impressões, o desenvolvimento e a conclusão que eu cheguei após a leitura. Aqui eu já digeri, já processei, já observei, já fiz algumas ligações, já faço ligações, correlações de livros que eu li com outros livros. Então essa é a proposta do vídeo, espero que gostem. Já peço também para você deixar o like, porque é muito importante para a plataforma entregar esse vídeo para mais pessoas, para que o canal continue crescendo, e é uma forma de apoiar o projeto. Lembrando que há outras formas também, sempre deixo os links na descrição, tem meu grupo de promoções, tem meu link de afiliado da Amazon, da Magalu, e é uma forma de apoiar demais aqui. Já prepare seu café, seu chá, sua bebida gelada, porque vou tentar fazer com que esse vídeo seja curto, mas são 16 livros, então vamos comigo. Eu fiz aqui um chá paquistanês, na verdade com elementos da cultura, né, com ingredientes da cultura paquistanesa. Tem aqui chá verde, chá branco, chá preto, gengibre, cúrcuma, massala, hortelã, frutas desidratadas. É um presente que eu ganhei de uns amigos e esse chá é maravilhoso. Então vamos lá. Sem mais delongas, vamos começar? Bom, os livros estão aqui do meu lado, não vai ter uma ordem específica ao selecioná-los, vou pegando aqui na medida que eu for conversando com vocês e vou trazendo as experiências, né, dessa leitura. Lembrando que tem livros maravilhosos aqui, todos foram. Esse ano, principalmente nesse final do ano também, eu li muito livro favoritado, e são esses livros que eu vou comentar aqui com vocês, livros que não entraram nos 10 melhores livros de 2023, porque eu li muita coisa boa em 2023, então foi difícil selecionar, mas eu vou comentar aqui e falar os pontos altos desses livros com vocês. Eu já vou começar com o primeiro aqui, que é Kim Ji-young, Nascida em 1982. Que livro magnífico, né? Ele é dividido em 6 partes. Eu gosto de falar que ele é dividido em 6 atos, porque eu vejo aqui como uma peça teatral, com seu ápice sendo o último ato, sendo o 6º ato, em que a autora consegue sintetizar tudo que ela trabalha aqui durante essa obra, no decorrer da fase de vida da Kim, né, todos os momentos ali que percorrem a vida dela como mulher, a vida dela na sociedade coreana, lembrando, né, que é uma autora coreana. Eu tenho lido mais leituras que fogem desse eixo europeu, americano, e eu incluí bastante leituras asiáticas, orientais. Quero fazer isso também agora em 2024, e esse livro aqui sintetiza muito a cultura, essa ideia da mulher na sociedade, não apenas oriental, né, mas que dá para fazer um escopo geral. E a forma com que esse livro termina é magnífica. Magnífico, né? A autora conseguiu pegar todos os elementos que ela trabalhou na vida da personagem, né, que é um romance de formação também, porque a gente acompanha ela na infância, na adolescência, na vida adulta, no primeiro trabalho, na universidade, né, antes disso, no casamento, e tudo que permeia a vida da mulher na sociedade. É grandioso como que ela consegue trazer vários elementos e que escancara ali o patriarcado, o machismo, as limitações, o silenciamento que as mulheres são postas, e ela consegue trazer elementos culturais aqui da cultura coreana, ainda trazendo dados estatísticos, pesquisas. É muito rico. É um livro que me prendeu desde o início e me marcou bastante. E assim, vale muito a leitura. Eu marquei, tem várias citações, várias passagens, vários momentos, e o final é icônico, assim. Ela conseguiu amarrar, fazer um traçado grandioso dessa obra curtinha, mas que representa tanto, que traz um peso, né? E que abre os olhos também. É maravilhoso. E na sequência, ainda com cultura oriental,
eu li mais um livro do Haruki Murakami, que foi Abandonar um Gato, que é um livro curtinho também, mas de uma potência tremenda. Esse aqui foi um recebido da página de Otep, né? Um presente, foi uma ação que aconteceu em 2023. Que livro maravilhoso. Além de ter várias passagens, e a escrita do Murakami, quem não leu, é uma escrita muito singular, e ele consegue ir no âmago, e ele consegue ir no profundo, e ele consegue trazer algumas transgressões. E aqui é um livro totalmente ilustrado. Basicamente, ele inicia, né, em relação à história dele, falando sobre o momento da vida dele com o pai, em que eles saem para abandonar o gato, que era o gato da família. E eu não vou falar muito sobre, porque é muito interessante você ir vendo as motivações, o que aconteceu, e isso também é uma ponta do que ele quer trazer na obra. Então ele vai montar aqui tudo que permeia essa ação e tudo que está em volta dele e do pai dele. Aqui a gente está falando da cultura japonesa, a gente está falando de guerra também, vai falar da guerra sino-japonesa, né? E como que isso impactou a vida de milhares, de milhões de pessoas, né? E de como que isso interfere na vida deles ainda, mesmo no pós. A guerra sino-japonesa, ela acontece ali quando há uma guerra entre a China e o Japão, em que há esse conflito. Então os jovens são retirados ali de todas as promessas que eles tinham de futuro enquanto acadêmica, possibilidades, famílias, e são enviados. O pai dele vai trazer um pouco dessa história, vai trazer um pouco da história da família nesse sentido, como que isso impactou também na vida desses jovens dessa época, e como que isso interfere também na vida deles hoje, enquanto pai e filho, enquanto relação de vidas que foram interrompidas, de possibilidades, né, que foram cortadas, foram podadas em decorrência desse conflito. É um livro magnífico. Murakami escreve de uma forma tão primorosa, e ele traça ali a juventude, a infância do pai junto com a dele. É, assim, uma obra magnífica, e vai trabalhar essa ideia de traumas, de particularidades, e como que esses traumas ficam, e às vezes as pessoas têm que lidar com eles, né? E como que deixa sequelas também. Isso a gente vê nessa relação do pai dele com ele. É maravilhoso. É um livro, assim, que eu gostei muito também. E, em seguida, eu já vou partir aqui para o maior, que foi O Cemitério, do Stephen King. Esse livro aqui me prendeu do início ao fim. É uma leitura muito instigante, muito eloquente. Quem conhece Stephen King sabe como que funciona, né? Esse cemitério é um cemitério que dá toda uma atmosfera, uma obscuridade, é lidar com o oculto, sabe? E o Stephen King consegue fazer isso muito bem. Ele consegue trazer também de forma bastante interessante, narrativas que envolvem crianças, né? Tem uma personagem aqui que é a filha do protagonista, que ela rouba cena. Eu gosto muito como King escreve sobre crianças, né? A perspectiva de uma criança. E o protagonista aqui é esse pai, que é médico e que vem com a família para essa cidade, e acontece algo nada peculiar, né? Em determinado momento, e que isso vai remontar a história do passado desse local, dos moradores, e ele vai conhecendo mais cada vez que uma eloquência vai crescendo sobre ele em vista de uma decisão que ele toma. Lembrando que o cemitério, nesse primeiro momento, é um cemitério de animais, que está em uma terra afastada ali do local onde eles estão morando, e que as crianças costumam frequentar esse local. É um lugar bem mórbido, bem característico de uma narrativa trevosa, sabe? E nesse cemitério, ele percebe que os animais que são enterrados lá retomam a vida. A gente não sabe como, porque nesse primeiro momento o autor vai trazendo isso, e isso nos prende, nos instiga de uma forma muito interessante. Isso faz com que a gente acompanhe todo o livro, enquanto a gente sabe, né, que situações aqui vão acontecer e que vão fazer com que ele haja de forma extrema, tenha decisões extremas. E a gente sabe também que é um livro difícil, vindo do King, difícil no sentido de fazer a gente passar mal, literalmente. É um livro que eu li assim, não queria largar. E é um livro com um potencial tão grande, de uma dimensão tão incrível,
que ele consegue trazer tudo o que ele sabe fazer de melhor. E o final, assim, pra mim, o final deixou a desejar, porque sabe quando faz um monte de ramificações, de possibilidades, mas que aponta ali, né, o final, o ponto final, poderia ter sido melhor? Talvez não deveria ser diferente, pelo que a obra deixa e nos faz sentir no final, mas eu particularmente, né, é um livro com um potencial tão grande que eu esperava um final assim, mais fechadinho, sabe? Um final com um contexto assim. Com um final mesmo que viesse a ser tão eloquente, tão grandioso como foi toda a obra, porque eu li isso aqui, basicamente, amando tudo, né, com os diálogos e tudo mais. Tem momentos aqui do cemitério em si, quando eles vão a primeira vez, o ápice ali, que é maravilhoso de acompanhar, é muito perturbador também. E depois há vários momentos bons também, né? E assim, é um livro interessante para ler, mas no final eu acredito que, na minha concepção, né, poderia ser um pouco melhor e tá tudo bem também, né? E falando agora de uma grandiosidade, o próximo livro aqui foi uma das leituras mais incríveis que eu tive esse ano. Inclusive, eu vou juntar ele, eu vou mudar até a ordem aqui, para falar desses dois em seguida. O primeiro em si é a Alice, que foi um recebido da Companhia das Letras, é um lançamento desse ano do ganhador do Nobel de 2023, né? Aliás, do ano passado, não desse ano, que foi John Fowles. Ele é um autor que escreve demais, ele tem dezenas e dezenas de obras, e aqui ele é norueguês, e aqui ele faz uma obra magistral. Essa obra, para mim, teve o mesmo sentido, a mesma eloquência, a mesma paixão quando eu li Pedro Páramo, do Juan Rúfalo. Então vocês já podem imaginar, né? Vou deixar a capa aqui para vocês. E aqui é um livro que fala sobre o tempo, a passagem do tempo, sobre a questão do passado e do presente, de como podem se confundir. Isso dá uma atmosfera muito única. Primeiro que a gente está conhecendo um casal aqui. Basicamente, na verdade, a gente conhece a protagonista, né, que está contando a história aqui, que é a Signe. Ela era casada com a Ashley, e eles moravam ali pacatamente até o momento que o marido dela sai em barco no dia chuvoso, nunca mais volta, e nos anos seguintes, sem saber o que aconteceu com ele, ela passa a remontar momentos, reviver, como ela está vivendo no mesmo espaço que os dois ocuparam, então ela vê ele a todo momento ali pelos cômodos, a rotina, o que ele fazia, enquanto ela traz elementos da relação dos dois, e a gente vê a perspectiva depois dele também. E o grande mistério, né, é a Alice. Quem é a Alice? O protagonista é a Asley. E essa obra consegue ser primorosa nesse sentido. É uma escrita muito magnífica, é uma escrita muito envolvente, muito poética, e que vai falar dessa questão da passagem do tempo mesmo, quando o presente e o passado podem se confundir, né, e que uma vez nós estamos sempre presos ao passado, digamos assim, né, correlacionando com nossos traumas, com os nossos desejos, com as nossas vontades, e como que pode ser perigoso também, e como que a vida é assim, de como o presente é o reflexo do nosso passado, e como que o passado ainda é vivo, do que aconteceu, não fica o dia inteiro para trás, está todo momento ali com a gente, nos inspirando, nos assombrando. É um livro que vale muito a pena. É um livro para se ler com calma também. Eu queria ler ele todo de uma vez, mas eu li devagar, porque você quer ler mais, quer saber mais, só que eu respirei, e para aproveitar mais a leitura, eu fiz dessa forma, sabe? E é uma leitura incrível, é uma leitura daqueles livros que você quer ler mais vezes, que você vai ler mais vezes, você vai absorver mais dele. Perfeito. Assim como foi com esse outro aqui que eu vou mostrar para vocês, que eu pulei na fila, né? Que é a Corneta. Olha só. Esse livro foi lançado em 1976. Inclusive, esse livro aqui também não é um livro lançado lá fora recentemente. Ele chegou aqui pela Companhia das Letras, mas ele foi publicado originalmente em 2003. Né? E esse aqui é de 1976.
da Leonora Carrington. É uma autora que já foi migrante, artista, então ela traz muito disso na história dela. Ela morou na Inglaterra, ela é filha de mãe irlandesa, então ela traz muito. Ela teve vários momentos da vida dela com relação à Segunda Guerra Mundial, então ela traz isso aqui. Nesse livro a gente conhece uma senhorinha de 92 anos, que é a coisa mais incrível que você pode imaginar. E ela vivia ali com o filho e a esposa do filho, até que ela é basicamente vista como estorvo, como incômodo. Ela ganha uma corneta, essa corneta faz com que ela ouça melhor, né? A amiga dela que dá essa corneta, a amiga dela que está presente com ela nesse momento, é uma amiga assim incrível, é uma daquelas personagens que roubam a cena, assim como ela é também pelas falas. Ela não aguenta dentro de si, ela não se sente pertencente no local que ela está, não somente na casa, mas no território. Ela está no México, mas, se não me engano, ela viveu na Inglaterra, mas ela queria estar em outro local, ela queria viver em outro lugar. Ela sempre frisa isso. O sonho dela mesmo é estar na Polônia, só que ela acaba sendo enviada pelo filho, pela sua esposa, para um lar de idosos, né? Um asilo, só que é um local nada convencional quando ela chega lá. Primeiro que ela encontra figuras enigmáticas, tem um culto acontecendo ali por trás, tem toda uma questão da fantasia ligada, é uma fantasia esse livro também, e é incrível como que é o desenvolvimento dela, as falas que ela traz, os pensamentos. É um livro que fala também sobre a passagem do tempo, né? Sobre o vencimento, no sentido de como que as pessoas podem ser descartadas. Ela encontra ali outras mulheres que passaram por situações também, e que resumem bem essa condição do feminino na sociedade. E tem um momento, uma figura. É um livro surrealista, né? Essa pintura, inclusive, foi feita pela autora, que é uma artista, olha só. E ela traz disso muito nessa obra. É uma obra muito eloquente. É uma obra que começa com ritmo, ganha um outro totalmente diferente e finaliza de uma forma magistral. Assim. É uma leitura que vale muito a pena mesmo. É interessante saber o quanto menos dessa leitura e, a partir daí, você passar, destrinchar e absorver o que está sendo passado aqui. Lembrando que no momento que ela chega nesse lar de idosos, né, que ela vai ver essa rotina, até a formação, a estrutura desse lar é totalmente diferente. Vou mostrar para vocês, se você achar aqui. Olha só, a construção, como ela é. Tá vendo? Tem umas torres, tem um prédio em formato de bota. Cada local aqui tem personalidades, e é uma personalidade também por si só, pelo que representa, até o momento em que ela começa a ficar instigada pela figura que ela vê em um quadro, que é essa freira aqui. E essa freira, não sei se dá para vocês verem, não tá focando, mas ela tá piscando. E isso liga uma chave na nossa protagonista, e ela vai querer saber a história por trás, e essa história por trás é assim, é inimaginável, fogido de tudo que a gente possa imaginar, do que a gente conhece hoje como cultura, como religião, do que se estabelece, né, majoritariamente aqui no Ocidente. Então ela brinca com isso também, de uma certa forma, ela faz uma crítica em relação a isso, e são personagens maravilhosos, assim, ela é muito cativante, é uma leitura quase transgressora, digamos assim, sabe? Tira, assim, da normalidade, muito incrível. E falando em leituras que tiram normalidade, qual a melhor forma de falar sobre fugir da normalidade do que diálogos entre animais? E aqui tem Mowgli, que essa leitura também que é uma das melhores leituras. Esses três últimos, por si, foram leituras grandiosas, inclusive nesse ano. Mowgli aqui tem seu espaço, que é uma obra de arte, assim como outro título tem uma capa como uma obra de arte. Esse livro em si, ele é todo uma obra de arte. Não apenas pelo peso do que é posto aqui, né, que é escrito pelo autor, mas também pelo trabalho gráfico
antofágica. É um livro em que a todo momento há ilustrações que conversam muito ali com o que é passado no texto, né? E que trazem, é como um recurso gráfico mesmo, literalmente, de tudo que está envolvido nessa obra aqui. É uma obra que fala, acima de todas as coisas, do desenvolvimento de um menino em um homem, e tudo através de fábulas. E tudo, né? Como são fábulas, são animais ali conversando, então foge do convencional e traz uma maturidade tremenda essa obra, traz pensamentos tão incríveis e que criticam, né, e que chamam a atenção da nossa sociedade também enquanto formação e quanto estruturada, a forma que conhecemos. É um livro perfeito, enquanto critica também a colonização. É uma história, né, que passa ali na Índia, então traz elementos da cultura indiana, e as falas, há diálogos maravilhosos aqui. A lei da selva em si, dá para fazer uma correlação com a sociedade, como ela se forma também. É magnífica essa obra. E a lei da selva trazida aqui, e os personagens aqui em forma de animais, né, que são animais que a gente acaba conhecendo e vendo a rotina. O Mowgli, como ele é aceito ali, a ameaça que o espreita a todo momento, o momento também em que ele vai chegar ali, ter proximidade com a civilização, o que acontece, sabe, enquanto ele é recebido também por essa alcateia, acho que podemos falar assim, né, e pelos outros animais, como há uma ética entre esses seres, entre a lei da selva. A lei da selva é um ponto muito importante que é trabalhado em todo o livro. E, gente, é um livro também que merece uma releitura e que diz muito da gente. Diz muito da gente. É bom ler assim, sem muita informação também, porque... E falando em surpresa, sabe aqueles livros que você não espera, que você não esperava que você precisasse ler, mas quando você lê, você fala, eu precisava ler esse livro? E o livro em questão foi recebido também da Companhia das Letras, que é Por Lugares Devastados, de John Bone. John Bone a gente conhece, né? Autor maravilhoso, eu quero ler mais coisas deles, inclusive esse ano, se eu conseguir. E essa aqui é a continuação do Menino do Pijama Listrado, né? Foi um livro maravilhoso também. E a gente vai conhecer aqui na perspectiva de uma outra criança, inicialmente, que na verdade ela já está adulta aqui, já é uma senhora, e que ela volta, rememora o passado dela, enquanto a gente aqui é apresentado com cenas também, não vistas ainda, do Menino Pijama Listrado. Lembrando que o autor aqui, ele comenta que ele já tinha a previsão de escrever esse livro enquanto ele escrevia o Menino Pijama Listrado, então ele já escrevia ali. Então conversa muito bem. É um livro que agrega, é uma continuação necessária, uma continuação importante. A Gretel é a irmã de uns meninos que estavam ali, né, que passaram por os protagonistas do primeiro livro, do Menino do Pijama Listrado, e ela vai contar o pós e tudo o que aconteceu, a fuga dela com a mãe, porque após os acontecimentos, né, para a segurança delas, elas saíram de onde elas estavam, foram procurar novos territórios, se tornaram migrantes, e todos os perigos, e todas as incertezas, e todos os traumas decorrentes disso, até ao tempo atual, em que ela está já estabelecida, com filho, já sem marido, que faleceu, e ela encontra um menininho que vai morar no andar de baixo da casa dela, e ela vê que tem algo de errado com a família dele, e para salvá-lo, para protegê-lo, ela vai ter que voltar a esse passado, e vai ter que mostrar quem ela realmente é, porque ela vive com uma identidade totalmente nova aqui, com medo do que poderia acontecer com ela. Né? Então, tem diálogos maravilhosos, gente. Tem diálogos aqui. Tem um diálogo que foi o melhor diálogo que eu já vi na literatura, para vocês terem ideia. E a gente revê vários personagens, várias situações com perspectivas diferentes. Tem uma revelação que é feita aqui que você fica chocado, literalmente. Vale muito a leitura. E falando em continuação também que a gente não espera e que funciona e que funcionou, foi a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, esse livro maravilhoso aqui, que eu praticamente devorei também, assim como foi
por Lugares Devastados, que são livros maiorzinhos, né? São livros que você não esperava por eles, mas que ainda bem que eles existem, ainda bem que eles foram lançados. Esse livro aqui dá a perspectiva do Presidente Snow, que a gente conhece na trilogia O Terrível, da perspectiva dele aqui ainda adolescente, ainda como aspirante ao que a gente conhece hoje. O que aconteceu também, a gente vê por que ele era, por que ele é, o que a gente vê hoje dele, esse ser perverso, inescrupuloso. Assim, é um livro tocante, com passagens maravilhosas, com referências incríveis. Eu gostei demais, eu gostei demais, eu gostei demais mesmo. A última parte ali, pra mim, deu uma desacelerada daquela, daquele ímpeto que tava no início. Uma moto passando. Que o livro a todo momento prende muito, você não quer largar as referências, tudo que trabalha, as críticas que traz também, né? Assim, vale muito a leitura. Quem tiver a oportunidade de ler, e se você já leu também, comenta aí. É maravilhoso. E sobre livros maravilhosos, mais um aqui foi o Chuva de Papel, da Marta Batalha. Eu amo Marta Batalha, né? Eu sempre falo aqui da Vida Invisível de Eurici Guzmão, para vocês, que foi um livro que fala sobre mulheres, que fala sobre as nossas mães, nossas bisavós, do que elas poderiam ter sido, né? E esse livro, basicamente, ela vai trazer a decadência de um repórter do Rio de Janeiro, já que um senhor, e ele vai trazer elementos da cultura do Rio, da estrutura, da sociedade ali. Primeiramente, é quase como um documental esse livro. Mas depois, ela vai humanizando cada vez mais esses personagens. Aparece uma senhora, uma personagem aqui também maravilhosa, que rouba a cena, que é a Glória, que ela é incrível, e que eu comecei a me aproximar dela ali e querer saber mais sobre ela. E a autora trabalha mais sobre o passado da Glória. Então esse livro acaba falando sobre mulheres também, acaba falando sobre a sociedade como ela é. Ela faz um levantamento histórico do Rio de Janeiro enquanto formação, e eu acho que quem mora no Rio, quem já vivenciou ali no Rio, vai enxergar muita coisa aqui, vai se enxergar, assim como a gente enxerga também como população brasileira, né, como sociedade brasileira. Gente, é um livro maravilhoso, Marta Batalha sempre assim no meu coração. Já quero ler qualquer coisa que ela lançar, porque vocês sabem, né, eu amo ela. E esse livro tem camadas, e ele tem plot twist, e ele tem um final muito amarradinho também. É impactante, é um livro para se pensar, que nos faz. Eu estou até arrepiando aqui só de falar com vocês sobre, sabe? E as outras personagens que vão surgindo aqui também. É um livro, assim, que vale muito a leitura. E, falando em arrepiar, que é isso? Mata Doce. Que livro maravilhoso. Também foi recebido a Companhia das Letras, assim como a Chuva de Papel foi. Esse livro aqui, gente, é espetacular. Tem tudo que eu gosto em um livro. Eu acho que pode ser chamar de realismo fantástico. Acho que pode, né? E que dizer, Mata Doce é um local. Mata Doce. O que é Mata Doce? Mata Doce é quase como uma entidade. E que recebe ali essa comunidade que vive. Até eu arrisco dizer que é quase como uma comunidade quilombola que acolhe quem precisa, desfavorecidos. É magnífico. É magnífico esse livro. É um livro também que me lembrou Pedro Páramo, né? Mas um livro que teve esse viés assim para mim, que traz questões de fantasmas do passado. É uma narrativa nada linear. Então a gente conhece a filhinha aqui e como ela ganha várias outras camadas. Ela cria também um invólucro sobre ela. Ela, na verdade, é a Maria Teresa, que é filha de duas mães, e ela é recebida. Ela é, assim, a história dela também é muito rica. O que acontece com ela é uma tragédia, e essa tragédia muda a faz ter concepções e atitudes diferentes, enquanto fala também do colonialismo, fala também dessa questão desses grandes fazendeiros, da tomada de terras, da comunidade, por outro lado, também que se fortalece, que vive em harmonia ali, né, e que é desprovida de direitos também, em que às vezes o Estado não chega lá para prover condições
então eles têm que se virar. Conta uma fatalidade que aconteceu com a nossa protagonista e que a partir disso conta toda a atmosfera de um local. É lindo, é magistral mesmo também. Olha, com essa capa aqui. Mata Doce, Seu Roseral também é uma assinatura muito forte. Chega a citar aqui a Maria Firmina dos Reis, que escreveu Úrsula, né? Vocês imaginam que grandiosidade que é isso. A Maria Firmina dos Reis é a primeira mulher preta, né? A primeira mulher que é um livro publicado no Brasil, que é Úrsula. Até tem ele aqui, tá aqui pertinho. Que é esse aqui, ó. Essa edição que eu tenho aqui é da Antofágica. É um romance e é maravilhoso. Imagina quando eu vejo esse livro conversando, né? O Matador conversando com esse livro. Eu tive assim, passei mal. E são vários outros personagens, tem a Tuninha, a Marinha. É um romance que acontece no interiorzão do Brasil também, então você imagina, né? Tudo que envolve. Magnífico, magnífico. E um outro recebido aqui também foi da editora Morro Branco, que é o Wolf Song. Em 2023, eu li muita coisa da editora Morro Branco, fui parceiro, né? E chegou para mim o Wolf Song chamado, que é o volume 1, de uma série que é do T.J. Klum. T.J. Klum é aquele livro, tem aquele livro que todo mundo conhece, daqui atrás de mim também. O Macerulho, mas não tá ali. Tô falando demais. Que tem a Casa no Macerulho, vou deixar a capa aqui. Aí eu li Ainda Pode Sussurrante, que tá aqui. Mas esse eu acho que eu fiz resenha dele já, então não tá aqui nessa resenha por causa disso, que foi maravilhoso também. Olha aqui as marcações. Tem vlog desses vídeos todos, tá? Desses livros todos. Tem vídeo pra eles. E aqui eu já me deparo com a escrita do TJ, que eu me apaixonei, né? Que eu li nesse ano. E algo que é muito comum na escrita dele é como ele nos acolhe, como que ele traz uma representação e como o personagem passa por uma transformação no decorrer da trama. Aqui fica muito visível. Aqui também, por ser uma série, por ter mais livros, ele consegue expandir ainda mais e consegue trazer vários elementos e trabalhar várias ideias. Aqui nós conhecemos o Ox, que é abandonado pelo pai, ele tem a mãe dele, eles vivem ali numa comunidadezinha, né? Até que uma família muito misteriosa chega, sabe, os Colin do Crepúsculo. A ideia é essa, só que com viés de lobisomem, de lobos, né? E é uma história muito gostosa de ler. Tem vários momentos, assim, no primeiro momento, o livro nos acolhe muito, a gente se vê sorrindo por várias situações, os acontecimentos. Depois há momentos tensos de angústia, porque você já está, assim, muito correlacionado com os personagens, que é algo que o autor consegue fazer. Aparece aqui na família, né, aparece um garotinho, que ele cria uma amizade muito grande com o Joe, depois passa-se anos, né, e essa relação vai se estreitando, e a gente vai vendo também quem é essa família, o que os motiva, os perigos que os rondam, e como que isso vai implicar na vida do Ox, da mãe dele, e o que vai se suceder a partir daí. Os traumas, medos, angústias do Ox também são trazidos no decorrer disso, né, e que o autor consegue trabalhar sempre as passagens, né, a maturidade. Tem aqui, para quem gosta de hot, tem um hotzão aqui, tipo, 12 páginas de hot. E é um hot, assim, de respeito para quem gosta. Eu confesso que eu não sou muito leitor de hot, mas dentro do contexto da construção que foi trazido aqui, fez sentido na trama, e é de representatividade, né? Foge um pouquinho do que a gente vê de forma massiva e convencional na literatura. E falando de fugir da forma massiva e convencional da literatura, a gente tem aqui a poetisa, a sábia, Conceição Evaristo, com Canção para Ninar Menino Grande, que livro maravilhoso também. É um livro daqueles livros que você vai querer ler, é um sentimento que eu tenho de me enxergar numa obra, sabe, de pertencimento mesmo, porque a escrevivência da Conceição é assim, né, que a gente vai conhecer esse personagem, que eu até esqueci o nome, Fio Jasmin. O Fio Jasmin é essa figura masculina, é um homem preto, é um homem classificado como muito belo,
onde ele chega, ele chama atenção. Ele trabalha de uma forma itinerante, então ele conhece várias mulheres no decorrer do trabalho e da trajetória dele, e todas as mulheres são trazidas aqui, todas as mulheres que relacionaram com ele. Então a gente vê na perspectiva delas sobre a presença dele, o quão marcaram a vida delas, marcas que ele deixou na vida delas, e ao passo que vai traçando, né, para cada mulher ali um relato também de como as mulheres são postas, vistas na sociedade brasileira. É maravilhoso, gente. Esse livro aqui, a Conceição, né, ela consegue nos pegar, trazer complexidades, contradições, lembrando que, apesar de ele ser um homem preto, ainda assim é um homem, então ele tem certos privilégios ali. Então, a Conceição trabalha isso também aqui no decorrer da obra. É um livro poético, como sempre, que é algo que a Conceição consegue trazer muito fortemente. É um livro perfeito da literatura brasileira. Indico demais, é curtinho. E cada capítulo aqui também traz uma perspectiva de uma mulher, vai apresentando uma mulher com seu passado, tudo que envolve, qual é a correlação dela com o filho Jasmine, e como que se correlacionam. Assim, não vou falar muito mais além, mas... e separando aqui agora, eu tenho três contos aqui, livros de contos, né? Que eu vou falar com vocês. Deixa eu tomar uma água aqui, porque... Uma água não, né? Um chá. Vamos lá, tá acabando. Agora, vou falar sobre alguns contos aqui, e tem um último livro também. Esse aqui é O Deus das Avencas, é uma leitura que eu queria fazer em 2023. A Euterpe, né? A página de Euterpe me enviou essa ação, esse movimento. E esse livro é separado em contos. São 3, na verdade são novelas. Não chega a ser contos, não. Olha, O Deus das Avencas, que leva o nome, título do livro, Tóquio e Bugônia. Gente, perfeito. Perfeito. Para vocês que gostam de novelas, que gostam de contos, leiam essa obra-prima. A primeira obra me causou uma angústia. A primeira novela me causou uma angústia. A segunda traz até um viés, assim, que conversa muito com a nossa sociedade atual, que tem a questão do avanço tecnológico, da inteligência artificial. Ele sempre trabalha ali a ideia da maternidade também, algo que tem, né, que está aqui nas novelas. E ele começa nessa segunda novela trabalhar com uma espécie de ficção científica, com o desenvolvimento da sociedade, que implica, e que ainda assim temos os nossos mesmos problemas no final das contas, assim como o último conto, que vai falar uma questão mais apocalíptica ali. Gente, é incrível. Vale muito a leitura. Ainda bem que eu escolhi esse livro para ler, e que maravilha, né? Eu recebi esse presente, pude lê-lo, porque eu coloquei na lista de 2023, mas eu não tinha. Então, a página do Steph me mandou e eu agradeço demais. E os livros aqui sempre vai trabalhar essa ideia desse perfil, né, de sociedade, de tudo, de potencialidades e de extremos também. Então, é maravilhoso. E aqui eu tenho os contos, né, Arte da Brevidade, da Virginia Woolf, que é uma autora que a escrita dela, assim, é magistral para mim, é magnífica. E esses contos aqui, gente, vocês não têm noção. Ela consegue trazer todo um lirismo, um lúdico, só citando um objeto. Ela consegue criar uma atmosfera toda por trás dele, sabe? E traz existência, e traz toda a complexidade humana a partir disso. Gente, é um livro que é bilíngue, inclusive é um livro bem curtinho. Vocês vão amar, sério. Deixa eu ver aqui, ó, pra mostrar pra vocês o sumário. Tem o ato 1, fissão, aí tem a marca na parede, objetos sólidos. Entre a fuga, o legado. Ato 2, fusão, a dama no espelho, Kew Gardner. Leiam. Sem mais. Só leiam. E falar em leitura, esses contos aqui também. Minha Couto, foi o primeiro contato com Minha Couto. Que maravilha. E aqui nós temos As Pequenas Doenças da Eternidade. Olha o título sugestivo demais, que leva o nome do primeiro conto, que é simplesmente
incrível. E ele vai trazer também, Não Minto, A Pequenas Doenças da Eternidade, é o sexto ou sétimo conto, tá bem mais à frente. Ele vai trazendo aqui elementos da cultura indígena, elementos da nossa sociedade enquanto formação, tudo que está envolto ali da natureza, da simbiose, de culturas, enquanto ele vai trazendo questionamentos, vai nos provocando também, sabe? Tem um conto aqui, gente, maravilhoso, que eu acho que foi o melhor que eu li, que basicamente fala sobre a passagem do tempo, que tem citações maravilhosas. Uma senhora que ela começa a olhar para o passado, né, ela já está ali já idosa, ela começa a remontar algumas coisas do passado mesmo. Ela vê uma chuva, ela fala, nossa, essa chuva foi a mesma chuva do dia do meu casamento. E os filhos dela, oi, como assim? Ela começa a interligar fatos do presente com o passado, e ele consegue trabalhar de uma forma incrível isso, essa ideia e alusões que ela traz, pensamentos, e como que há esse fechamento em cada conto e como deixa essa mensagem também fortes. E foi o meu primeiro contato com a minha Couto, né? Eu quero ler tudo dele, tudo mesmo. Gostei demais, eu quero ver também um romance, agora já posso começar a ler um romance, né? Quem sabe eu leio Uma Piada de Ausências, eu acho que eu tenho um outro dele aqui, eu tenho que dar uma olhada aqui, esse que foi um recebido da companhia também, né? O lançamento agora de 2023. E para finalizar, eu tenho esse pequenininho aqui, que ele dispensa comentários da grandiosidade que ele é. Como organizar uma biblioteca, do Roberto Calasso. O Roberto Calasso foi um dos fundadores da Delphi, que não sei se é ainda, mas ganhou muita notoriedade ali na Itália por ser uma editora que trazia ali títulos que fugissem dos moldes de mercado da época. Então, ele ganha uma notoriedade internacional, e ele vai trazer no livro dele aqui o que as experiências dele como pessoa que trabalha com livro, como leitor, e ele vai explicar, né, no primeiro aqui, como organizar a biblioteca. Ele fala que a biblioteca há uma certa ordem na desordem, né? Ele fala que são vários momentos aqui. Ele fala que a partir do momento que você chega na biblioteca de alguém, ele fala do tipo de coleções que haviam na época também, né? Da estrutura em que você chegava na casa de alguém e poderia ver ali, pelo que a pessoa lê, só pela lombada, pela cor, que já sabia qual coleção que era e do que dizer dessa pessoa, né? Da personalidade da pessoa. Ele fala também que na biblioteca, a partir do momento que a biblioteca tiver livros e que você vai procurar um livro específico e encontra outro, significa que a sua biblioteca está no caminho certo. E também encontrar uma certa comunicação. Quando você encontrar uma comunicação com a ordem e a desordem na sua estante, quer dizer que está tudo certo, que essa biblioteca perfeita está ali. E ele vai falar da questão do ápice das revistas, de vários momentos aqui que envolvem a literatura e de uma pessoa que trabalha com livros também, né? Ele fala da livraria em si, como que se é pensado, quais os livros que eu vou levar ali para minha livraria. Aí chega até a falar da resenha também, né? O nascimento da resenha. Um livro curtinho também, se lê rapidinho, mas você consegue. Ele traz elementos até metafísicos para falar da organização da biblioteca. Assim, é maravilhoso, é magistral. E com esse livro eu termino aqui essa pilha. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço para deixar o like se você não deixou ainda. Lembrando que todos os vídeos de livros. Minha voz até tá falhando agora. Então, mais um pouco de chá aqui. Obrigado pela companhia de vocês, assim, vocês são maravilhosos. E te convido, se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreva. E se você puder compartilhar também o vídeo para mais pessoas, para o canal continuar crescendo. E é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo. E só para finalizar, deixa eu mostrar a Tieta para vocês. Ela tá ali. Eita! Só fica pedindo carinho. A cara dela.